mas havendo a possibilidade do Corinthians contratar mais um grande jogador aí pra compor esse ataque aí, é muito mais interessante você investir em quem faz gol do que quem defende, né? Depay vai pro Cruzeiro e o Gabigol vem pro Corinthians. Resolvemos. Boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje para trazer a vocês novidades do Timão referentes ao mercado da bola. No vídeo de hoje vamos conferir as análises do Mano, que trouxe algumas informações importantes sobre o Corinthians, e no final eu volto aqui para dar o meu pitaco de sempre, relatando o meu ponto de vista. Até mais. Tá atrasado, né? Aliás, é o segundo mês que o Corinthians ele atrasa, porque tá difícil entrar o dinheiro ali. Os salários não, os salários é o primeiro. Tá atrasado aí de vez em quando, é direito de imagem. Não, mas tá o feminino. Mas aí também, velho. Não é isso, pô. Tá lá. Tem que receber, mas não é a prioridade. Tem que resolver primeiro. As meninas têm que receber, pô. Tem que receber. Mas, por exemplo, elas estão reclamando da premiação que elas não ganharam, irmão. Mas premiação enfim. aí que elas estão reclamando lá. E tem que receber também, porque é justo. Apesar de eu não acompanhar lá, mas é justo ter que pagar. Mas a prioridade é o futebol masculino, irmão. Você tem que quitar salário, você vai pagar de quem primeiro? Desculpa. E aí, daqui a pouco, machista. Não, irmão, o carro-chefe do Corinthians é o futebol masculino. E outra coisa, você tem uma modalidade. Não é o basquete, não é o Você vôlei, tem uma não é o modalidade, porque a Comebol obriga a ter, a CBF obriga a ter, não, mas não é legal, discordo. né? Não, mas isso eu discordo. Eu não acho que é legal eu obrigação. Acho que se você faz um contrato profissional com alguém, não, você tem que pagar, cumprir, lógico, isso é tem que cumprir óbvio. o que tá combinado. Mas, por exemplo, elas estão reivindicando premiações aí de torneios que elas venceram e ainda não foram pagas. E aí elas ficaram bravas aí, porque parece que pagaram aí a premiação. Premiação não, era o direito de imagem do contrato do Depay. A premiação do Depay ainda tá atrasado também. E elas estavam reivindicando lá a premiação. O cara ia embora, né? Não dá pra se comparar, mas ele vai embora, RG, independente de qualquer coisa. Porque a multa rescisória pra ele, se ele quiser falar, Besiktas, deposita 5 milhões de euros na conta do Corinthians, mesmo, aí já era. Porque, ele mesmo, ele teoricamente, vai embora. Teoricamente, a multa é de 10, mas 5 é pra ele. Mas se ele quiser rescindir unilateralmente o contrato, ele paga 5 e ele não precisa pagar isso bem. Fica aí, vocês estão me devendo e eu vou mas embora. o Corinthians hoje tá devendo pra ele, RG, em torno de 5 milhões, aí, que é a premiação do Paulista. Ele teria que devolver mais 4 milhões pro Corinthians aí. Fala, bate a premiação lá, toma mais 4, eu tô indo embora. Bom, mas o Corinthians volta no domingo em casa, né? Já com a facial lá, tudo certinho. Já falei que eu sou contra, né? Prender os caras que estão devendo pensão. Não. E as crianças que tem que comer, velho? Mas come. Não sei. Mas come. Aí tem pai paga aqui. Um dog, mano. Olha lá, o Gabiru trouxe uma pipoca. Ó. Criança quer comer, come pipoca. O Gabiru faz pipoca pra vocês aqui. Tem pai aí que, cara, larga de mão o filho. Obrigado, hein, Gabiru. Tá cheio de pai sem vergonha mesmo. Entendeu? Então não. Então tem que o Domênico falava. O Domênico falava, mas quem foi o forninho? Eu só pus a massa. O Domênico fala, lembra? Quando o Domênico usasse essa frase em Araraquara. E usou, hein? E agora tá na expectativa e quem vai... Mas tem uma outra notícia aí também, Fala aí. Que parece que nos bastidores aí o Vitinho, que tá no Inter aí, tá machucado inclusive. Nossa, aquele cara do Botafogo? Flamengo. Foi oferecido ao Corinthians também. Acho que, se não me engano, foi o Samir de Carvalho que comentou sobre. O Vitinho, ele também tá prorrogando aí, tá conversando aí pra tentar estender o vínculo dele lá no Inter. Apesar de estar machucado também, parece que acho que machucou o cotovelo, se eu não me engano. Tá se recuperando dessa lesão aí também. E o Corinthians aí, teoricamente, tá monitorando a situação, porque o Corinthians ele busca mais um atacante aí de lado de campo. O Vitinho seria talvez uma possibilidade também depois do naufrágio, de tentativas que o Corinthians tentou aí de Biel, ou do outro lá também, que tá jogando no Fulham lá, enfim. O Carlos Vinícius. Sei lá, nem sei quem é esse maluco aí também. Mas 30 anos. Então, o Vitinho tem, se eu não me engano, acho que é 26. Se eu não me engano, acho que tem 26. E aí existe essa possibilidade ainda do Corinthians estar monitorando o mercado, principalmente pelo fato do Vitinho ter ganhado da FIFA também, o direito de permanecer fora de um país em guerra, porque tem aquele lance lá que o Malcolm também já fez uso dessa regra da FIFA, enfim, o Vitinho tá fazendo agora. O Malcolm é bom jogador. O Malcolm não, o Maicon do volante, mas o Malcolm, ontem foi uma notícia aí que a gente abordou no Estádio 97 também, porque ele tá deixando também o Al Hilal, e o patrocinador do Corinthians aí também postou, falou, e aí, fiel, gostariam do Malcolm? Então cogitou-se essa possibilidade. Você gostaria? Também. Eu gostaria. O Malcolm hoje é um bom jogador, porque fazia tempo que eu não via ele, mas eu sempre gostei dele no Corinthians. Ele foi pro Barcelona, não deu muito certo lá, tanto que acabou rodando o mundo. Parou no Al Hilal, e o Mundial que ele fez no Al Hilal foi muito bom, cara. Eu acho que o Malcolm nesse time do Corinthians aí daria super certo, cara. Ainda mais com uma dessa saída do Depay, que a gente não pode também ficar contando com a permanência do Depay. Isso é uma incógnita até agora. É lógico. Por mais que possa acontecer dele ficar de fato, mas não dá pra confiar, porque daqui a pouco, se numa dessa pinta uma proposta e é interessante pra ele aí ir embora, ainda mais que pela boca pequena,
comentam que ele tá insatisfeito aí com esses atrasos de salário, Tá o não cheirando pagamento mais. da premiação do Paulista ainda. Então, não sei se ele vai permanecer ou não. O contrato dele vai até o ano que vem, mas havendo a possibilidade do Corinthians contratar mais um grande jogador aí pra compor esse ataque aí, apesar de não ser a prioridade, pra mim o Corinthians ele tem uma carência muito grande no sistema defensivo. Eu ainda focaria na contratação de um zagueiro, mas a gente sabe que pra quem põe dinheiro lá, um patrocinador, é muito mais interessante você investir em quem faz gol do que quem defende, né? Então vamos fazer um negócio. Eu vou falar com o Pedrinho lá em BH. Vocês mandam o Depay pra nós, vocês mandam o Gabigol aí pra vocês. Tá tudo certo, vocês realizam um sonho. Eu trocaria. Você trocaria? Porra. Eu também. Quem você queria? Mas aí vou vocês ligar pro mandam... Pedrinho, fala, mas aí, Pedrinho. Mas peraí, aí vocês... o Depay é nível mundial, o Gabigol é conhecido do Atua. Mas calma. Então o negócio é o seguinte, Nós vamos Matheus devolver o dinheiro Pereira... pra você Não, ainda. Matheus Não, Pereira aí e é demais. Gabigol... Não, mas você Não, sentou Matheus logo de Pereira e cara, Gabigol não quer mais? Não. É Pedrinho, Não. eu falar pro Pedrinho é o seguinte: Depay vai pro Cruzeiro e o Gabigol vem pro Corinthians. Resolveu uma Queria o situação. Depay? Eu adoraria. Ó, e se não fosse muito então, bom. ó, eu trocaria aí, se não é o Matheus Pereira e o Gabigol, porque aí o Corinthians já tá levando muita vantagem. Tá vendo? Ó, o William e Gabigol. O William e Gabigol, tá de bom tamanho. Ô, mano, Tá esperto, rapaz. qual deve ser o Tá time da ocupado, estreia né? aí? Olha bem, então eu não lembro se o Corinthians tem desfalques, mas deve ser aquele mesmo, cara. Deve ser o Hugo Souza, na direita Mateuzinho. A zaga deve ser mesmo ali o Gustavo Henrique, que é um cara que parece que tá voltando aí também. E acho que o outro zagueiro deve ser o André Ramalho junto com ele. Ou quem sabe aí, Kaká, esses caras aí, enfim. E na esquerda, possivelmente o Matheus Bidu. O meio-campo deve ter Martínez, Ranieri, Carrillo e Garro. E na frente aí, apesar do Yuri Alberto ainda não tá à disposição, mas deve ser Memphis e Romero. Dá pra ganhar do Braga? Memphis e Thales Magno, sei lá. É, o- Tem que ganhar. Dá pra ganhar do Braga? O Bragantino, que ele é o terceiro, Com o mesmo número de pontos. 23 pontos. Né? Ele era a surpresa até agora do campeonato, porque a gente achou que ele... Né, já estamos chegando a... já foram 12 rodadas pro Bragantino. A gente achou que ia ser meio fogo de palha. E ele veio de um paulista ruim, né, seu Bento? Mas, cara, ele tem lá comandado por John, que é o maior driblador e passador meia O técnico é bom desde a época do Cruzeiro. Eu falava que esse cara era bom. É bom. mano. Então vai O ser um maior, jogo difícil. o maior passador do Brasil é o Domênico, passador de pano da Leiloca. Ah, o Domênico? Ah, você tá de Não, o brincadeira. maior driblador é o John, ex-cria da academia. Que coisa. É que o hein, Corinthians ele Domênico? dá um azar com o Bragantino, mano, porque muitas vezes o jogo acaba empatando. Aí pode aquele desgraçado, aquele goleiro, aquele Cleiton lá. Aquele cara não pega nada. rapaz. Então, mas contra o Corinthians o cara vira o Gordon Banks, mano. Tô comendo pipoca aqui, mano. Muito bem. Ei, cara, quer pipoca? Tá bom, é isso só, sobre tem mais e o negócio Acabou, aí? né? É? Acabou. Não, Quem tá tá preso? acabando, né? Tá bom. Não. Acabou não, tá acabando. Não tem que Tá pagar acabando. os caras. Não, vai aí, voltar a né? jogar Hã? domingo. Hã? Vocês não estão com saudade de ver ele jogar, não? Mas Tem o salário baixa, atrasado, salário Não. Mas óbvio que eu tô com não, saudade. não, Cansado não. de ver esse monte de time pipoqueiro nesse Mundial aí. Esse time salário não dá mole aí. atrasado, entendeu? Não. Aí fica difícil. Irmão, isso aí é motivação pros caras ganhar. Aí, Copa, Eu imagino. Copa do Quer Brasil receber, é logo eu ali, imagino. meu. Copa do Eu Brasil, imagino. Palmeiras e Corinthians aí, ó. É logo ali, velho. Bom, acredito que desses nomes citados, se pelo menos um deles chegar, já estaremos no lucro. Eu nem consigo acreditar que o Corinthians está tentando a contratação do Malcom mesmo, com apoio financeiro do patrocinador Master. Mas se tratando de timão, tudo pode acontecer. A partir do momento que o jogador está disposto a voltar para o Brasil, dinheiro não será o problema para ele. Agora, sobre o Vitor Sá, tenho meu pé atrás, porque vendo ele jogar no Botafogo, não era daqueles jogadores tão empolgantes daquele elenco que foi quase campeão do Brasileirão em 2023. E imagino que ele seria mais útil no banco de reservas do que verdadeiramente em campo. Enquanto isso, o Carlos Vinícius é um baita jogador e com certeza chegaria para agregar demais ao elenco corintiano, que precisa sim de um centroavante reserva para Yuri Alberto. E é por aí, fiel torcida. Agora é com vocês. Quem vocês acham que seria mais útil no Corinthians